Olá, tudo bem? Meu nome é Isabelle, eu sou mestranda na Universidade Federal de Santa Maria, do programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica. Eu trago esse trabalho junto com a Lídia, que é minha colega no mestrado, junto com a orientação da nossa orientadora, a professora Ângela. Também não esquecendo que eu sou bolsista CAPES, então tenho o apoio dessa plataforma. Então, aqui eu trago um pouco sobre a terapia ocupacional como mediadora na aprendizagem da matemática. Por que que a gente traz esse tema? Porque eu sou terapeuta ocupacional e a Lídia é a professora de matemática, então a gente tentou unir um pouquinho dessa parte multidisciplinar. Então, aqui, quando a gente se pensa em aprendizagem de matemática, é preciso levar em consideração que ela é muito relevante para a educação, pois desempenha um papel fundamental em diversas áreas do conhecimento e da vida. Segundo Barbosa, então, é uma disciplina que vai muito além das 4 operações básicas, mas que engloba conhecimentos como leitura, interpretação de problemas e códigos matemáticos, e também capacidade de raciocínio lógico, abstração e aplicação dos conceitos aprendidos. Nesse sentido, ao se pensar alternativas que auxiliem e facilitem o pensar matemático, então traz a terapia ocupacional como adjuvante nesse processo educacional. Com isso, a terapia ocupacional ela vem de encontro ao ensino da matemática, pois estudar é naturalmente uma ocupação humana, uma das mais importantes, o que se sobressai como trabalhar. Então, assim, faz-se necessário propor diversas atividades que estimulem o intelecto individual de cada estudante, inspirando-os a desenvolver habilidades cognitivas através de recursos que incentivem uma aprendizagem agradável e com sentido. Levando em consideração, então, a matemática, tem-se que as complicações de aprendizado podem se originar da ansiedade matemática, que desenvolve, então, a aversão, o medo, um pânico específico em relação à disciplina. Essa fobia, ela representa uma resposta negativa aos estímulos numéricos, afetando, então, o estado cognitivo, fisiológico e até comportamental, tanto de crianças quanto de adolescentes. Essa ansiedade ou temor ao trabalhar com números e operacionalizar pode causar o desenvolvimento de transtornos, dentre os quais se destacam os transtornos de ansiedade, que são mais frequentes e podem perdurar ao longo da vida do ser humano, gerando então incapacidades nas atividades de vida diária de muitas pessoas. A ansiedade, ela desencadeia angústias, medos, inseguranças, preocupações excessivas. E frente a situações estressantes, essas crises de ansiedade, elas podem se aflorarem. Então, segundo alguns autores, eles mencionam que a ansiedade matemática ela está ligada diretamente a toda a vivência escolar, desde o ensino básico, estando então conectado com receios de não ter um bom desempenho e até reprovações. Porém, com isso podem resultar consequências negativas. Os mesmos autores também relatam que a ansiedade matemática não é discutida na formação de professores, ou seja, é algo que acaba surgindo e demandando de administração da situação no decorrer da carreira. Frente a isso, surge o profissional da terapia ocupacional, como um facilitador e até mediador das dificuldades de organização de pensamento na matemática, e para auxiliar nos momentos estressores. Por ser um profissional que foca nas singularidades e potencialidades do sujeito, ele consegue traçar estratégias que auxiliam o aluno a aliviar essa tensão que ocorre frente aos números, como escuta qualificada, por exemplo, para compreender se há algo particular nesses momentos que a pessoa se depara com números ou se há algo mais externo que acaba aflorando em momentos de dificuldade. Assim, o terapeuta ocupacional é um profissional da saúde e educação, pois por meio de seu cuidar, ele pode reduzir sintomas de ansiedade, o que possibilita a ampliação de aspectos cognitivos, comportamentais, físicos, fisiológicos e emocionais, através do fazer. Nesse sentido, o sujeito ele consegue escolher dentre tantas estratégias um modelo que oportunize extravasar suas angústias e sofrimentos,
E o terapeuta ocupacional, por meio das suas intervenções e até as oficinas, ele permite, então, a prevenção de agravos nos sintomas e promoção de melhor qualidade de vida, auxiliando na diminuição de faltas e nas evasões escolares. Então, como resultados e discussão, a gente traz um pouco sobre alguns estudos que foram realizados sobre isso. Então, no estudo da Silveira, traz um trabalho de conclusão de curso de cunho quanti-quali que menciona que a ansiedade matemática está ligada à motivação, e a motivação leva em consideração todo o contexto do ensino, principalmente as atividades propostas em sala de aula. E a aprendizagem está ligada à interação do aluno e como o professor trabalha a construção de conhecimentos com esses alunos. Então, a ansiedade, por gerar sensações desagradáveis, acaba afetando o aluno e criando uma barreira. Quanto maior a ansiedade matemática, pior será o seu desempenho. Salienta também que a dificuldade em compreensão dessa disciplina gera baixa autoestima e bloqueio na aprendizagem, o que leva o aluno a desistir de tentar aprender qualquer coisa relacionada ao tema. Então, nesse contexto, Silva e outros autores explicam que, para a maioria das pessoas com ansiedade matemática, a presença de estímulos aversivos, como números, pode levar à diminuição da capacidade dos recursos de memória de trabalho, os quais poderiam ser utilizados para a tarefa cognitiva em questão. Campos, então, concorda que os estudantes com ansiedade matemática cometem mais erros na resolução de problemas, especialmente quando os processos aritméticos envolvem conceitos mais complexos. Assim, se estão seguros do que estão estudando, o desempenho na resolução de atividades matemáticas será de uma forma. E se estão ansiosos e descrentes de sua capacidade, o desempenho pode ser bem menor. Assim, evidencia que o terapeuta ocupacional, por realizar um trabalho direcionado à atividade de vida diária, ele consegue traçar estratégias entre a escola, aluno e família, para então começar a trabalhar essa ansiedade de maneira mais leve. Assim como enfatiza a autora Taide, não existe um tratamento específico para melhor lidar com essa ansiedade. É tudo muito relativo e subjetivo, depende de cada caso e das singularidades de cada sujeito. Porém, existem estratégias como implementar as técnicas de relaxamento, a escuta qualificada, a conversa, práticas integrativas complementares, a realização de um plano terapêutico singular, para assim então construir o próprio sujeito alternativas que envolvam a sua vida de maneira integral, bem como a sua disposição e aderência ao protocolo proposto. Então, esse estudo que a gente traz sugere promover a reflexão sobre o ensino e aprendizagem da matemática, bem como a ansiedade que pode ser gerada nesse processo, e no desejo de unir de maneira multidisciplinar profissionais de saúde no contexto escolar, com o propósito, então, de facilitar os processos do aluno, preparando-os para enfrentar os desafios da vida com mais segurança e sucesso. O terapeuta ocupacional, ele é um grande aliado, pois é um profissional que atua de acordo com os desejos do sujeito, com suas particularidades e singularidades, de maneira que a pessoa consiga realizar suas ocupações de maneira possível, dando ênfase então para as potencialidades e não para as dificuldades, auxiliando também no trabalho em conjunto com o professor da área, o que pode facilitar e auxiliar bastante no processo de ensino e aprendizagem. É importante também ressaltar que sempre é benéfico buscar a supervisão clínica e trabalhar em colaboração com outros profissionais das áreas, ou de outras áreas também, por meio de uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar, para garantir um direcionamento abrangente e eficaz para a ansiedade no ensino e aprendizagem. Então, aqui eu trago um pouquinho das referências. Muito obrigada!